Pessoal, vamos lá a nossa aula 1 sobre a introdução da perspectiva, que é nada mais, nada menos que a gente vai fazer aqui, que é estudar como as formas se comportam no espaço a partir do nosso ponto de vista, beleza? Vamos desenhar aqui algumas figuras geométricas, vamos desenhar um cubo e ver as formas dele a partir da nossa visão, certo? Primeiramente eu vou desenhar essa linha aqui, que é a linha do horizonte, que é onde se situa a nossa visão, a altura do nosso olho, no caso. Certo? Existem dois tipos de perspectiva. A perspectiva, dois tipos não, né? São mais, mas a gente vai ver aqui de 2 pontos de fuga e de 1 ponto de fuga. Quando que eu uso 1 ponto de fuga e quando que eu uso os 2 pontos de fuga? Depende da posição que o objeto se encontra no espaço. Vamos lá, eu vou desenhar primeiramente, eu vou usar 1 ponto de fuga. Quando que eu uso esse 1 ponto de fuga? Eu vou colocar ele aqui no meio para me aproveitar mais a minha folha, ok? A gente usa 1 ponto de fuga quando a gente tem uma face do objeto totalmente voltada para nós, ou seja, em paralelo com a nossa visão. Vamos lá. Se eu estivesse vendo, isso aqui é a altura do meu olho. A altura do meu olho no horizonte, certo? Se um cubo, se eu estivesse vendo um quadrado, um cubo, aqui ó, esse aqui é meu olho, e se o cubo estivesse abaixo da minha visão, certo? Vou desenhar a frente dele primeiro, voltada aqui para mim. Nessa primeira fase aqui, nem gastaria régua, mas eu vou fazer uma régua com régua para vocês entenderem melhor, o desenho ficar mais alinhadinho, mais bonito, ok? Estou vendo esse cubo de frente e essa é a altura do meu olho. As faces, o lado de cá do cubo vai em encontro à altura, nesse ponto aqui, que nada mais é o ponto de fuga, que seria meu olho no horizonte, meu olho projetado no infinito. Aqui. Aqui. Como esse objeto está abaixo da minha linha de visão, eu consigo ver a sua parte de cima, certo? Se ele estivesse acima da minha visão, eu conseguiria ver a parte de baixo. Mas como ele está abaixo da minha visão, eu consigo ver essa parte aqui tranquilamente. Essa parte, ok? Agora nós vamos colocar esse mesmo quadrado aqui nessa altura. E do lado do meu olho, como se ele estivesse na minha frente, só que um pouco ao meu lado direito. Fiz a parte do quadrado aqui, como eu fiz a de baixo normalmente. Como esse objeto está exatamente na altura do meu olho, até dividido meio a meio para cima e meio para baixo, eu não consigo ver nem a parte de baixo dele e nem a parte de cima, certo? Só que como ele está à minha lateral, eu consigo ver essa lateral, não consigo ver essa. Ok? E se ele estivesse aqui em cima? Vamos fazer para testar? Só que agora eu vou fazer ele bem alinhado com o meio, certo? O meio que seria o quê? Meu olho projetado no infinito. Como ele está acima da minha linha de visão, eu consigo ver a parte de cima dele? Claro que não.
porque ele está acima da minha linha de visão. Eu vou conseguir ver a parte de baixo. Opa! Joga sempre para o ponto de fuga, ok? Consigo ver essa parte, certo? E se esse mesmo quadrado, se ele não tivesse com essa face totalmente virada para nós, totalmente de frente para nós, como que a gente faria? A gente usaria 2 pontos de fuga. Por quê? Aqui, vocês concordam comigo que essa parte aqui só está paralela porque a gente consegue, a mesma distância desse lado com esse lado até o meu olho é a mesma? Porque ela está paralela à minha visão. Mas aqui, esse lado, já analisando esse lado aqui do cubo, por que essa reta é menor do que essa? Porque ela está mais distante do nosso olho do que essa. Então, essa nos aparenta maior do que essa. Ou seja, lá no infinito, num ponto muito distante, elas vão encontrar. Porque se essa aqui é maior e essa menor, e as duas se estendem para sempre, chega num ponto que ela vai encontrar. E esse ponto é o ponto de fuga. Então, com essa lógica, se não tem mais um lado que está paralelo à minha visão, os dois lados vão para pontos de fuga, certo? Um para o eixo Y, o outro para o eixo X, certo? Então, vamos fazer essa imagem projetada de lado aqui agora para a gente ver. Agora eu vou colocar 2 pontos de fugas aleatórios aqui, a distância. Com o tempo, você vai entender como que você vai colocar, quão longe um vai estar do outro. Quão longe um vai estar do outro? Quanto mais inclinada essa peça está em relação à minha visão, o ponto fica mais perto do objeto. E quando ele está menos inclinado, o ponto se projeta para longe. Vocês vão ver isso aqui agora, certo? Vou fazer essa aresta aqui agora, de lado aqui embaixo, num ponto qualquer aqui, só para vocês entenderem. Fiz ela aqui, certo? Essa face aqui, de que a gente projetou, a gente vai jogar nesse lado. E essa outra face vai para esse outro ponto de fuga, porque ela não está mais paralela à nossa visão. O cubo está de lado, eu consigo ver os dois lados dele e nenhum de frente para mim, certo? Os dois estão bem de lado. Ó. As linhas da vertical são sempre na vertical. As outras que eram para estar na horizontal, elas sempre convergem para pontos de fuga. Que seria, nesse caso, esses dois, porque o objeto não está posicionado paralelo à nossa visão. Olha que mágico. Sempre assim, um lado para cá, outro lado para cá. Consigo ver a parte de cima dele, por quê? Porque ele está abaixo da minha linha de visão. Como se a gente estivesse em pé, olhando um puff, certo? Então, eu consigo ver a parte de cima do puff. Todos nós conseguimos, né? Quando a gente observa, a gente vê a parte de cima de um banco, de um puff, do que está abaixo da nossa visão. E se fosse ao contrário, se não fosse um puff, se fosse um quadrado preso no teto, ele estaria acima da nossa visão. Vamos supor que isso aqui que essa altura aqui é a altura de uma pessoa. A pessoa está aqui, né? A cabeça dela, por exemplo, ou os olhos dela estão aqui, por isso que o ponto de fuga está nessa altura. Isso aqui é uma pessoinha, tal. Opa, que bonitinho, nossa pessoinha. Certo? Então, levando em consideração a altura desse homem, um pé direito de uma casa
seria o quê? Vamos colocar aí mais isso aqui acima da cabeça dele, certo? Estaria posicionado mais ou menos aqui. Então a gente vai fazer esse mesmo cubo aqui agora, como se estivesse em cima. Então a partir da visão dessa pessoa, ele conseguiria ver a parte de baixo dele. Só que agora a gente não vai fazer mais ele posicionado reto, vai fazer ele posicionado dessa mesma forma. Então a gente vai colocar ela aqui para ver. Ó, coloquei a aresta de novo e agora eu vou jogar para cá. Tá aí o nosso cubo projetado acima da visão. Como ele não está muito acima da cabeça, essa área fica um pouco menos visível. Se ele tivesse mais acima ainda, eu conseguiria ver mais ainda essa face de baixo, certo? Vamos testar de novo. A face de um lado vem para um ponto de fuga e a face de outro lado a gente projeta no outro ponto de fuga, assim como o exemplo de baixo. Tá aí a nossa face visível debaixo desse cubo nessa posição, certo? Agora, pessoal, que nós entendemos como as formas se comportam no espaço a partir de nossa visão, quando ela está à altura do nosso olho, a gente não vê a parte de baixo nem de cima. Quando ela está abaixo da nossa visão, a gente consegue ver a parte de cima. Se ela não está com uma face virada para a gente, se ela está de lado, a gente usa 2 pontos de fuga. Se ela está com uma face voltada para a gente totalmente, a gente usa 1 ponto de fuga só. E você pode desenhar ele independente de onde ele estiver, do seu lado, da sua visão, reto, com o seu olho no meio do seu olho praticamente, ao lado, a parte de baixo visível, se está acima do nosso olho, parte de baixo muito mais visível, se está bem acima do nosso olho, certo? Agora a gente vai colocar essas formas geométricas em composição, mais de uma forma de lado, já num espaço como se a gente estivesse olhando mesmo alguma visão, uma sala, alguma visão de mais formas agrupadas juntas, beleza? Vou fazer isso de uma forma exemplificada aqui, bem fácil para a gente poder entender. Vamos lá. Novamente a gente vai criar a nossa linha do horizonte. Lembrando, pessoal, que essa aqui é só a primeira aula de introdução da perspectiva para a gente poder entender como os objetos são formados pela visão sua de onde ele está no espaço, certo? Nas aulas à frente eu já vou fazer mais desenhos mais complexos, vou desenhar realmente ambientes. Nós vamos pegar ambientes internos e ambientes externos e usar essa perspectiva para fazer um desenho com padrão fotográfico mesmo, para vocês poderem desenhar tudo o que vocês veem sem dificuldade nenhuma. É um exercício para poder realmente entender formas e saber desenhar qualquer coisa sem ter que copiar, certo? Vamos lá. Aqui, pessoal, vou fazer uma composição de 5 elementos
dispostos no espaço juntos. E eles vão estar em posições diferentes, obrigando a gente assim a usar pontos de fugas diferentes, um com ponto de fuga, outros com mais pontos de fuga. E a gente vai entender aqui como que funciona. Como eu havia dito, quando tem uma face totalmente voltada para a gente, é um ponto de fuga só. Quando tem mais, a gente utiliza mais pontos de fuga. Vamos lá, vou desenhar aqui na parte de cima como esses objetos vão estar dispostos no chão. Eu vou desenhar a face de cima deles para facilitar eu desenhar eles aqui embaixo, beleza? Vamos lá. Vou fazer aqui um quadrado, como se fosse um puff. Como se fosse um puff no chão. Exemplo só para ficar mais fácil mesmo, gente. Não precisa ser puff, não, pode ser qualquer coisa. Mas vamos lá. Sem muita medida, sem nada. Só para a gente poder ter uma ideia aqui, beleza? Um quadrado. Um outro aqui pegando aqui no meio, só que ele vai estar na diagonal. Para a gente poder usar aquele esquema que eu falei aqui. Para a gente poder usar mais pontos de fuga numa mesma composição. Ver como que funciona aí essa questão, beleza? Vai ter um de frente, outro meio de lado. Aqui em cima desse aqui, nós vamos colocar um objeto na diagonal também. Vamos usar um objeto na diagonal torto, não vai estar com a mesma inclinação dessa para ter pontos de fuga diferentes, certo? Porque tudo que está com o mesmo alinhamento está projetado nos mesmos pontos de fuga. Se esse aqui não está alinhado com esse, então ele vai ter pontos de fugas próprios para ele, ok? Já o objeto que está aqui do lado, eu vou fazer alinhado com esse. No mesmo alinhado aqui, ó, eu vou desenhar a linha aqui para vocês poderem entender o que eu estou falando desse alinhamento. Esse aqui é o alinhamento desse objeto, ó. Vou usar o outro objeto que está aqui do lado com o mesmo alinhamento, ó, paralelo. Ou seja, vão ter os mesmos pontos de fuga. Ele é um pouco mais comprido, não vai ser um quadrado. Com o mesmo alinhamento desse outro aqui, novamente explicando. E vai passar um pouco à frente desse aqui, ó. Esse aqui vem até aqui, esse um pouco mais na frente e esse mais à frente ainda, ok? Aqui, ele vai vir até aqui. Como a gente está vendo ele de cima, de frente pra gente, aqui ainda não tem a perspectiva. São todas paralelas. Paralela a essa paralela a essa, ok? Vamos lá. A altura a gente vai definir aqui embaixo depois. Atrás desse outro elemento aqui a gente vai fazer algo circular. Beleza? Isso aqui é para a gente poder se orientar melhor aqui na parte de baixo. Apenas. Vou colocar um negocinho aqui para a folha não ficar tremendo e não atrapalhar a aula de vocês aí. Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai projetar esses objetos aqui, certo? Vou colocar meu ponto... Como esse objeto está no meio da minha visão, a gente vai usar um ponto de fuga e eu vou colocar o meu ponto de fuga central bem aqui mesmo, como se eu estivesse bem reto com ele, olhando ele. Beleza? Vou puxar as retas aqui, que vou projetá-las aqui. Todas as quinas dos objetos ali em cima vão ser projetadas aqui exatamente para facilitar o desenrolar do desenho em perspectiva aqui embaixo. Você pode fazer direto aqui. Quem já tem a habilidade já faz direto. Aqui é só para vocês entenderem o processo mesmo. Ok? Então eu vou deixar todas as linhas bem feitas aqui, para vocês entenderem o que é que a gente está fazendo. Aqui eu vou fazer esse círculo um pouco maior para ele sair para fora aqui, ó. Opa! Aqui tá bom. Ou seja, a quininha dele tá vindo aqui. Pronto.
são os limites do nosso desenho aqui de baixo, ok? Vamos lá, vamos começar pelo quadrado. Vou colocar ele aqui nessa altura, bem abaixo da minha linha de visão, ponto de fuga 1. Ponto de fuga 1. Beleza. As retas horizontais, quando o objeto está bem frontal a gente, elas são paralelas. Então aqui a gente vai ver realmente um quadrado exato de frente para nós, beleza? A parte de cima dele a gente consegue ver porque ele está abaixo da nossa linha de visão, então a gente consegue ver a face de cima do cubo. Beleza, já temos o cubo aqui embaixo. Isso aqui é a vista de cima dele, certo? Como se fosse uma planta baixa. Pronto. Desenhamos ele. Agora a gente vai desenhar esse objetinho aqui, em cima dele. A gente vai projetar para saber onde ele pega. Tudo projetado, gente. Tudo seguem as linhas, tudo vai convergir para os pontos de fuga. O desenho meio que sai sozinho. A verdade é essa. Essa inclinação é um pouquinho maior do que essa. O que quer dizer que isso aqui está um pouco mais distante aqui do que o ponto de fuga desse objeto. Então a gente vai jogar ele. Está pegando mais ou menos aqui. Esse ponto de fuga vai estar situado mais ou menos ali. Ponto de fuga do objetinho aqui, tá? Ponto de fuga do objeto menor. Só para vocês entenderem. Aqui, beleza. Essa face está bem inclinada, o que quer dizer que esse ponto de fuga está mais perto. E a gente consegue ver que aqui, ó, ela pega mais ou menos aqui. Então, esse ponto de fuga vai estar projetado mais ou menos aqui, na linha do horizonte nossa. Ok. Ok. A altura dele a gente vai deixar aqui. Joga para o ponto de fuga. Sempre nos pontos de fuga. Essa paralela, o que é paralelo para cá vem para esse ponto de fuga, ou seja, aqui novamente. É isso mesmo. Essa linha é só um pouco aqui para cima. Isso. Aqui, ponto de fuga do objeto. Beleza, temos nosso objeto aqui projetado já em cima do cubo. Beleza? Depois eu vou passar a caneta aqui para a gente fixar e mostrar melhor aqui todos os objetos. Vamos projetar esse objeto aqui agora aqui, certo? Esse ponto de fuga vai estar um pouquinho mais distante do que esse, porque esse objeto está mais inclinado, o que significa na perspectiva aqui que ele está um pouco mais perto do que o ponto de fuga desse aqui que vai estar um pouco mais longe. Vou fazer só a aresta invisível aqui de trás do cubo. Depois eu apago ela. Só para saber mais ou menos a metade aqui. Beleza? Agora a gente vem. Sabe que a ponta vem aqui e que vem um pouco abaixo aqui, na frente do cubo. Ou seja, ele começa aqui. E o ponto de fuga aqui
tá um pouco mais inclinado, então ele é um pouco mais perto aqui no nosso campo de visão. Aqui eu acho que tá bom. Ponto de fuga desse objeto, que vai ser o mesmo desse que está aqui, que eles estão alinhados. Esse ponto de fuga já vai ser um pouco mais longe aqui, né? Que eu acho que tá bom. Ponto de fuga do objeto 2. Objeto 2 é esse. 2. Objeto 1 é o quadradão. E o objetinho a gente já sabe diferenciar, ele já tá pronto. Essa caixa aqui a gente vai fazer ela um pouco maior para não ficarem todos da mesma altura, beleza? A gente vai fazer ela aqui, mais ou menos dessa altura aqui, ó, tá bom? Lembrando que é o ponto de fuga 2 do objeto 2. Porque, repetindo, cada inclinação pede pontos de fuga diferentes, porque não estão alinhados. Aqui, olha para você ver a caixa já saindo no desenho. Lembrando que aqui, ó, todas as linhas paralelas, essa aqui que está aqui atrás também viria para esse. Todas essas que são paralelas aqui, ó, vem para o mesmo ponto de fuga, ó. Aqui, aqui, todos vão vir para cá, beleza? Vamos lá, vem para essa quina está um pouco mais à frente, essa quina está um pouco mais à frente aqui, no nosso campo de visão, o quadrado está mais atrás, essa aqui está um pouco mais para frente, e essa aqui um pouquinho mais para frente ainda. Então, a gente vai colocar ele aqui, joga no ponto de fuga, vamos aqui no ponto de fuga para ver onde que ele vai vir. Um pouco ainda aqui. Como não estão totalmente alinhados ali em cima, o ponto de fuga vai bater um pouco só diferente, mas não vai mudar a nossa perspectiva. Vou colocar ele aqui. Esse ponto de fuga. Está mais ou menos aqui. Isso. Esse objeto a gente vai fazer ele mais baixo do que os outros. Ele não nos parece tão comprido pelo fato da altura, né? A altura aqui e a forma como que ele está inclinado, ele está perdendo um pouco o alongamento, ok?
e o objeto está aqui atrás, esse círculo que está aqui atrás, ele também vai entrar dentro de um cubo, né? Então, um pouco para dentro aqui, quer dizer que ele vem aqui. Isso. Aqui mais ou menos. A largura é mais ou menos a da caixa da frente. Ele tá aqui dentro, aqui, ó. Só que a gente vai fazer ele um pouco mais alongado. Vai ficar mais achatado, porque ele está mais o quê? Ele está mais alto. Ó. Opa. Beleza, pessoal? Vou passar aqui uma caneta para vocês poderem entender melhor as formas. Pronto, pessoal, olha que bacana. Projetamos 5 elementos com pontos de fuga diferentes, absorvendo toda aquela ideia do ponto de fuga único para uma face virada para a gente e para 2 pontos de fuga quando o objeto está na diagonal, que a gente obriga a gente a usar 2 pontos de fuga, porque as áreas de trás, a aresta de trás é menor, então em um ponto no infinito elas vão encontrar. Esse ponto, vocês desenhando, praticando, vocês vão conseguir aperfeiçoar a saber onde está esses pontos de fuga, mas não tem erro, é testar mesmo, é analisar a imagem, ver como que você quer que ela se comporte em relação ao desenho que você está criando, né? Ou ao que você está copiando, ao que você está observando, porque o desenho nada mais é do que isso, né, gente? É saber observar como que a coisa está no espaço, o objeto está no espaço, em relação ao seu ponto de vista. E isso nada mais é do que nossos pontos de vista sobre os objetos. Aqueles em cima e aqueles já no espaço. Beleza? Essa foi nossa primeira aula de desenho, né, de perspectiva. Vou trazer muito mais aulas para vocês. Peço que se inscrevam no canal para acompanhar, para não perder as próximas aulas, porque daqui para frente a gente vai começar a estudar desenhos mais complexos. Desenhos de fachada, vamos desenhar objetos, vamos desenhar interior e exterior, já com detalhes, com tudo bem feitinho. Aqui é para vocês entenderem mesmo a teoria da perspectiva, como que funciona esses pontos de fuga, tá certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque é isso que faz a diferença aqui pra gente, né? Para poder continuar fazendo conteúdo. E eu não pretendo vender curso, não pretendo fazer nada. São aulas realmente de graça para que vocês possam desenvolver na arte do desenho, tá bom?
Então, por favor, vai lá agora, já mete o dedão no like e se inscreve no canal para não perderem as próximas aulas. Valeu? Aquele abraço, tamo junto, beijo no coração.